E hoje vamos falar sobre o testemunho do povo de Deus. O texto já está inclusive aí na projeção. Vamos ler. Então, o versículo 11 diz assim: se empenhem por viver tranquilamente, cuidar do que é de vocês e trabalhar com as próprias mãos, como ordenamos, para que vocês vivam com dignidade à vista dos de fora e não venham a precisar de nada. Pai, eu também quero falar com o Senhor nesta noite e pedir que tenha misericórdia da minha vida. Quero unir a minha oração aos dos meus irmãos e suplicar que o Teu Espírito prepare o nosso coração para o que vamos receber agora. Que a nossa vida possa ser transformada a partir da Tua palavra. E com a pregação dela, o Senhor seja sempre exaltado no nosso meio. É como eu oro com a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o que significa para vocês ser espiritual? O que significa para vocês ser cheio do Espírito Santo? Você já se fez essa pergunta? Algumas pessoas pensam que ser espiritual significa apenas 3 coisas básicas. Primeiro, orar. Segundo, ler a Bíblia. E em terceiro lugar, participar do culto. E geralmente participar do culto de domingo. Essa é uma ideia equivocada sobre vida cristã, sobre vida espiritual. Essa é uma ideia muito limitada, muito restrita. O que a Bíblia ensina a respeito disso? A Bíblia ensina, irmãos, que a fé cristã também se manifesta nas coisas mais simples, mais naturais do nosso dia a dia. A Bíblia ensina que a fé que o Senhor Jesus faz nascer no nosso coração, essa fé que foi ensinada, transmitida pelos apóstolos, também se manifesta na forma como nós vivemos no nosso dia a dia. E não apenas no ambiente litúrgico, no ambiente eclesiástico. Observe com atenção esses 2 versículos que nós acabamos de ler. Perceba que Paulo mostra que até os aspectos mais simples da vida, como trabalho, comportamento, rotina, tudo isso faz parte do testemunho cristão, da espiritualidade da igreja, do corpo de Cristo. O que nós precisamos entender nesta noite, a partir do que nós lemos, do que Paulo escreveu à igreja de Tessalônica, é que uma vida cristã autêntica, ou seja, uma vida cristã que agrada a Deus, se manifesta em um estilo de vida equilibrado, responsável e digno diante da sociedade. Uma vida cristã agradável a Deus engloba tudo isso. Ela é ampla, ela não é restrita. A fé bíblica não se importa apenas com o seu momento de oração reservado no seu quarto, com o seu momento de participação no culto público, dentro de um templo, dentro
da igreja, né, como nós costumamos dizer. Não. A verdadeira fé bíblica, ela está preocupada com você por completo, com a sua vida completamente, com o seu testemunho integralmente e não parcialmente. Então, diante dessa questão, o que nós podemos perguntar ao texto bíblico? Que pergunta nós podemos fazer a partir do que nós acabamos de ler? Nós podemos perguntar, por exemplo, quais são as orientações práticas que o apóstolo Paulo dá à igreja de Tessalônica para que aqueles irmãos fortaleçam o seu testemunho perante o mundo, perante a sociedade em que eles viviam naquela ocasião. E podemos fazer essa pergunta também em relação a nós. O que Paulo ensinou àquela igreja que hoje aqui nos ensina também? Que orientações o apóstolo Paulo tem para a nossa vida, para a nossa igreja, perante a sociedade em que nós vivemos? Então eu quero convidar você a investigar isso, nesses 2 versículos que o apóstolo Paulo escreveu para aqueles irmãos. Eu gostaria que você lesse com muita atenção o que Paulo registrou no versículo 11. Paulo disse assim: se empenhem por viver tranquilamente. Se empenhe por viver tranquilamente. A primeira orientação do apóstolo é para que a igreja viva de maneira tranquila. Que eu e você, então, possamos viver dessa maneira, dessa forma. Perceba que o apóstolo Paulo tinha acabado de fazer uma exortação aos irmãos a respeito do amor. E a exortação que o apóstolo Paulo fez foi para que eles continuassem amando, para que eles progredissem nesse amor. Como eu preguei da última vez aqui, o amor cristão não pode ser algo estagnado, tem que ser algo progressivo, em desenvolvimento, em amadurecimento. Então Paulo tinha acabado de fazer essa exortação. Olha, que vocês progridam cada vez mais. Agora no versículo 11, ele concatena essas ideias por meio daquela conjunção ali, ó, e. Então Paulo está exortando a igreja dos Tessalonicenses a progredirem nesse amor cristão e se empenharem a viver tranquilamente. Isso quer dizer, com outras palavras, que o apóstolo Paulo está fazendo menção a uma vida cristã equilibrada. E o que é ter uma vida cristã equilibrada? Nesse contexto aqui, significa também viver longe de conflitos desnecessários. Significa também evitar aquela agitação constante que chega a ser perturbadora, que tira a nossa paz. Ter uma vida equilibrada nesse contexto significa evitar comportamentos turbulentos. Talvez você conheça pessoas que vivam metendo a colher
onde não são chamadas. E por isso acabam tomando parte de conflitos sem necessidade. A questão não tem nada a ver com ela. A opinião dela não foi solicitada. Mas ela faz questão de se meter. E aí acaba, muitas vezes, dando ocasião a uma discussão, a um debate, a um conflito, que poderia muito bem ser evitado se ela se resguardasse. Paulo está preocupado com esse tipo de comportamento, o comportamento daquelas pessoas que metem a colher onde não são chamadas. E por isso desencadeiam brigas, discussões desnecessárias. Isso acontece, irmãos. Paulo está preocupado com aquelas pessoas que vivem agitadas, que são impacientes, que não conseguem esperar, que não têm, assim, a calma necessária para lidar com determinadas situações. Paulo está preocupado com a excessiva ansiedade de algumas pessoas, porque isso gera aborrecimento. Preocupação moderada é bom, porque faz você se mover, faz você tomar atitudes, faz você sentar, planejar, faz você ter iniciativas para evitar consequências desastrosas, problemáticas. Agora, quando essa preocupação passa dos limites e começa a tirar o teu sono, começa a fazer você se sentir mal e até mesmo a brigar com as pessoas que estão à sua volta, ao seu lado, isso é problema. Você precisa colocar um freio nisso, um limite nisso. Ansiedade demais é um problema. Ela tira a tua paz, perturba a tua mente, não deixa você colocar a cabeça no travesseiro e dormir. Você perde o sono por causa disso. E aí você amanhece mal, passa o dia mal, de cara feia, de cara amarrada. E tudo isso pode desencadear problemas interpessoais. Tem gente que onde chega, arruma confusão. Conhece gente assim? E o pior é que muitas vezes esse tipo de gente acha que ela é a única certa. E em volta dela está todo mundo errado. Então, ela chega no local de trabalho, ela arruma problema com o chefe, com o outro colega de trabalho, ela não se dá nem com o seu superior hierárquico, nem com o seu subordinado e nem com os seus pares. Ela reclama de tudo, tudo está ruim, nada está certo, nada presta. Ela chega na igreja, ela arruma tumulto, ela arruma problema. Aí daqui a pouco sai da igreja brigado com todo mundo, sem falar com A, sem falar com B, sem falar com C, e aí vai dizer por aí que a igreja é problemática. Só que essas pessoas, às vezes, não se deram conta de que o problema está nela, na agitação dela, no modo como ela vive, perturbada, sem paz, desequilibrada nas suas emoções, nas suas decisões.
é uma vida tumultuada, é uma vida turbulenta. Então Paulo está dizendo que o cristão, ele tem que fugir desse tipo de comportamento. Ele tem que evitar essa desestabilidade, ou essa instabilidade, melhor dizendo, né? Eu quero propor um texto a você para fundamentar o que eu estou tentando transmitir a você e para corroborar aquilo que o apóstolo Paulo está ensinando à igreja. Vamos abrir a palavra em Provérbios 17, 1. Provérbios 17, 1. O que o sábio disse? O que ele ensinou? Melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa cheia de carnes e de quê? De brigas. Tem gente que toma para a sua vida a seguinte máxima: eu dou um boi para não entrar numa briga, mas também dou uma boiada para não sair. Gente, que pensamento bobo, que pensamento equivocado, principalmente se for um cristão que pensa assim, que diz isso. Me desculpe, mas se você que é crente pensa dessa maneira, eu gostaria, com muito carinho e amor, mas também com muita seriedade, esclarecer para você que esse pensamento não é bíblico, não tem nada a ver com aquilo que a palavra de Deus ensina. Então, o meu conselho é que você reveja a sua maneira de pensar, o seu modo de viver. Porque você não está vivendo para agradar a Deus, agindo, pensando dessa forma. Na verdade, o que você está cultivando é um comportamento agressivo, vingativo. Você está fomentando briga. E a palavra de Deus é contra isso. O sábio acabou de dizer: o que vale mais a pena? Um bocado seco e tranquilidade, do que a casa cheia de carnes e de brigas. Tem gente que gosta de uma confusão. Tem gente que gosta de tirar satisfação com todo mundo. Já viu alguém nervoso no trânsito? Xingando? Cuspindo marimbondos? Acontece. Irmãos, há momentos em que a gente precisa se controlar. Há momentos em que o menos é mais. Há momentos em que frear a língua é o melhor a fazer. Porque, dependendo da ocasião, aquilo pode se transformar numa grande divisão, contenda. E aí depois, palavras já foram proferidas, atitudes já foram tomadas, e muitas vezes impensadas, e vão ferir, vão magoar pessoas. Casais brigam, pais e filhos se desentendem, igrejas racham, se dividem por causa de comportamentos desse tipo. Paulo está dizendo que a vida do cristão deve ser marcada pela estabilidade e pela serenidade. Guarde isso. Uma vida dominada pela paz, essa sim, reflete a obra de Deus
no coração da pessoa. Você tem paz? Ou você é alguém que anda perturbado, agitado de um lado para o outro? Paulo está preocupado com isso. E ele está orientando a igreja de Tessalônica. Vocês precisam viver tranquilamente. Igreja tem que ser um lugar de estabilidade, tranquilidade, moderação. É claro que às vezes, e aqui ninguém está querendo tapar o sol com a peneira, às vezes há discrepâncias, desentendimento, às vezes há divergências, mas a gente tem que rever isso. A gente não pode ficar alimentando isso, cultivando isso. Parece que a gente está chamando o outro para briga. Não. A gente tem que abaixar a guarda, respirar fundo, contar até 10, conversar. Meu irmão, vem cá. A gente se aborreceu ali, né? A gente se desentendeu, mas isso está errado. Não podemos continuar desse jeito. Vamos viver uma vida tranquila? Vamos ser marcados pela serenidade, pela moderação, pela estabilidade? Olha o que o proverbista disse: melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa cheia de carnes e brigas. Tem gente que gosta de viver numa casa cheia de briga. Eu não gosto. Eu não gosto. Segunda lição que o apóstolo Paulo dá aos Tessalonicenses, qual é? Você deve ter reparado que ela também se encontra no versículo 11. Depois de orientar a igreja a viver de maneira tranquila, o que mais que o apóstolo Paulo diz no versículo 11? Qual é a outra exortação que o apóstolo Paulo faz àqueles membros? Que eles precisam cuidar da própria vida. Está escrito aí no versículo 11. Cuidar do que é de vocês. Cuidar do que é de vocês. O que é isso? O que significa cuidar do que é de vocês? Qual é a preocupação do apóstolo Paulo neste ponto da carta? Paulo está preocupado agora com a fofoca, o disse-me-disse, a conversa fiada. Paulo está preocupado agora com a intromissão na vida alheia. Por incrível que pareça, tem gente que está mais preocupada com a vida dos outros do que com a sua própria vida. Paulo não abona essa atitude, esse comportamento, muito pelo contrário. Paulo diz o quê? Que cada um precisa cuidar da própria vida. Tem gente que é muito rápida para julgar o outro. Olhou assim, parece que já faz todo um relatório a respeito da vida da pessoa, já sentencia. Tem gente que parece um detetive, que fica procurando saber onde está todo mundo, o que todo mundo está fazendo, e esquece de cuidar da sua própria vida, do seu próprio testemunho, daquilo que diz respeito a ele próprio. Se a mulher esquece de cuidar do seu marido e está cuidando do marido dos outros. Se é marido, se é esposo,
Às vezes está preocupado com a mulher do outro, enquanto a sua mulher está em casa. E você deveria estar cuidando da sua esposa. Tem gente que está preocupado com o filho dos outros, reclamando do filho dos outros, e está esquecendo que também tem filho para cuidar. Tem gente que está preocupado com o ministério dos outros, e está esquecendo que tem a sua própria responsabilidade para dar conta. Tem gente que está olhando por cima do muro para ver o que o vizinho está fazendo, o que ele está comendo, como é que ele está passando a semana, e está esquecendo de olhar para dentro da sua casa. Tem gente que está preocupado com o trabalho do outro, e esquecendo de fazer o seu trabalho, o seu dever de casa. E aí começa o falatório, a acusação, começam a apontar dedos um para o outro. Isso traz problema na vida da igreja. Isso traz problema entre vizinhos. Você já viu quando um vizinho começa a cuidar da vida do outro? Dá problema. Dá problema. Isso causa desordem na comunidade, desordem no grupo. Uma vida agradável a Deus, irmãos, escute isso, ela inclui responsabilidade pessoal. Você precisa ser responsável pela sua vida. Você precisa ser responsável pelas suas escolhas, pelas suas decisões. Para de ficar apontando o dedo para o outro. Cuide da sua vida, aponte o dedo para você, em primeiro lugar. Para você cuidar do outro, você primeiro tem que cuidar de si próprio. É o que Paulo está dizendo. Cada um cuide da sua vida, cada um cuide do que é seu. Eu quero oferecer a você mais um texto bíblico. Vamos abrir em Provérbios 13, 3 agora. O que está escrito? O que está escrito? Quem vigia as suas palavras, conserva a sua vida. Mas o que fala demais, faz o quê? Arruína a si mesmo. E é isso que Paulo está querendo também ensinar para a igreja dos Tessalonicenses. Em vez deles ficarem falando pelos cotovelos, falando um da vida do outro, eles precisavam cuidar de si. Cuidar de si. Tem gente que não faz nem o seu trabalho. Tem gente que não cuida nem da sua própria vida, mas vive apontando o dedo para encontrar defeito na vida do outro. Tem gente que não segura a sua língua. Tiago também fala isso, que aquele que consegue frear a língua, ele domina todo o resto. Agora, aquele que não freia nem a própria língua, ele incendeia tudo, bota fogo em tudo. Então a gente tem que ter cuidado, irmãos. Antes da gente tentar ver o defeito de todo mundo, a gente tem que ver o nosso próprio defeito. Cuidar da nossa própria vida. Deus deu a cada um de nós responsabilidades. Nós temos responsabilidades com a nossa própria vida. Nós temos responsabilidades com a nossa própria família. Nós temos responsabilidades com o nosso trabalho. Nós temos responsabilidades pessoais com o nosso ministério. Então, antes de você encontrar o defeito no ministério do outro, olha para o seu ministério. Veja se você está cuidando bem daquilo que é responsabilidade sua.
Paulo está falando isso. Cada um cuide do que é seu. Cada um cuide da própria vida. Esse é o ensinamento do apóstolo. Então, irmãos, antes da gente tentar corrigir os outros, nós devemos cuidar do nosso próprio testemunho. Terceira e última lição. Onde é que se encontra aqui? Agora nos versículos 11 e 12. O que Paulo diz? Vamos voltar. Primeiro, Paulo disse para que eles pudessem se empenhar por viver tranquilamente. Depois, que eles pudessem se empenhar em cuidar do que era próprio a cada um. E, finalmente, qual é a terceira orientação do apóstolo Paulo aqui? Trabalhar com as próprias mãos. E olha o que Paulo diz: como ordenamos. Essa palavra é muito forte, não é? Paulo não está pedindo. Paulo está ordenando. É uma ordem. A palavra de Paulo tem um peso apostólico. E os apóstolos aqui eram os sucessores de Cristo. Eles tinham autoridade para ordenar. Paulo não está pedindo para ninguém trabalhar com as próprias mãos. Paulo está ordenando. Paulo diz assim: e trabalhar com as próprias mãos como ordenamos, para que vocês vivam com dignidade à vista dos de fora. Olha só o que Paulo está dizendo aqui. A terceira orientação do apóstolo Paulo é trabalhar. Mas não é trabalhar de qualquer jeito. É trabalhar com empenho. É só você voltar no versículo 10, em que Paulo está exortando os irmãos a se dedicarem. Então Paulo está dizendo que os tessalonicenses precisam trabalhar com dedicação. O que Paulo quer ensinar à igreja? Irmãos, naquela cultura, o trabalho manual era desvalorizado pelos gregos. O trabalho que todo mundo queria era o trabalho intelectual. Trabalho braçal, mais pesado, naquela época, era destinado aos escravos, aos servos. Na visão bíblica, isso está equivocado. É por isso que o apóstolo Paulo, na sua orientação, ele faz questão de ressaltar: trabalhar com as próprias mãos. Essa orientação a respeito do trabalho honesto, do trabalho legítimo, tem pelo menos dois objetivos. Qual é o primeiro deles? Conferir autonomia à pessoa. Você sabe que uma pessoa, quando passa a trabalhar, ela tem autonomia. E isso é muito bom. A pessoa tem o seu próprio dinheiro, a sua própria renda. Ela agora pode escolher, no melhor sentido da palavra. Não se trata aqui de orgulho não, tá? Mas se trata de autonomia que surge naturalmente, quando você agora tem a capacidade de decidir para onde você quer ir, o que você quer fazer. Você escolhe se você quer uma camisa assim ou assada,
se você quer morar ali ou lá, se você quer sair para tal lugar ou não. Você ganha autonomia. Então o trabalho te dá isso, autonomia. Em segundo lugar, o que Paulo está querendo dizer aqui a respeito do trabalho digno, do trabalho honesto, do próprio trabalho, inclusive daquele trabalho que naquela sociedade era indigno para uma parcela das pessoas. Paulo está dizendo que o trabalho dignifica socialmente as pessoas. E você que trabalha sabe disso. Você que tem a própria renda sabe o quanto isso é bom. Não se trata de orgulho, mas se trata de uma satisfação de ter chegado aonde chegou como fruto do próprio esforço, como fruto do próprio trabalho. Muitas vezes, algumas pessoas olham para a sua vida e só enxergam o resultado do seu trabalho. E até falam mal de você. Mas essas mesmas pessoas são incapazes de olhar para o teu rastro, para o teu passado, para o teu histórico, e não percebem o quanto você se empenhou, o quanto você se dedicou, quão novo você era quando você começou a trabalhar. E hoje você está fazendo o quê? Colhendo os frutos do seu trabalho. Isso não é bom? Isso não te dá dignidade, não te dá autonomia? Isso não te dá uma satisfação? Às vezes as pessoas não sabem a tua história, não sabem o que você passou. Acham que tudo caiu do céu. Mas você, que acordou cedo, que teve que pegar ônibus lotado, dependendo de onde você mora, teve que pegar o morou, né? Trem lotado. Ninguém sabe que você levava marmita. Ninguém sabe que você acordava de madrugada e chegava tarde da noite, quase no dia seguinte. As pessoas não sabem da tua história. Elas só veem o resultado do teu trabalho. Mas você sabe o quanto você ralou para chegar onde você chegou. Então Paulo está dizendo, irmãos, que o trabalho confere dignidade à pessoa. Como é bom você ter esse sentimento, você poder chegar ao final da sua carreira e gozar de uma estabilidade, gozar de uma aposentadoria, como fruto de um trabalho digno, honesto, não importa qual seja ele. Ah, porque eu varria, não importa, é digno, é honesto, é trabalho, dignifica o homem. Trabalho, eu costumo dizer, não é decorrência do pecado. Se você lê o livro de Gênesis, você vai entender que o trabalho foi instituído por Deus antes do pecado do primeiro casal. Quando Deus criou o primeiro casal, Ele deu também uma responsabilidade. Ele deu um trabalho. E qual era o trabalho do casal? Cuidar do jardim, cuidar da terra. Essa era a obrigação deles, o trabalho deles, a responsabilidade deles. Só depois o pecado entrou na humanidade. Então, trabalho não é castigo. Trabalho é uma bênção que Deus deu ao homem. Só que tem gente que não gosta de trabalhar. Tem gente que não trabalha fora, mas trabalha dentro de casa.
Tem gente que não trabalha fora, não é porque não quer, é muitas vezes porque tem alguma limitação. Agora, você sabe também, tanto quanto eu, que tem gente que pode, que tem saúde, que tem condição, mas não quer trabalhar. Quer viver encostado. E é contra essas pessoas que Paulo está falando. É esse tipo de testemunho que é recriminado pela Bíblia. Você pode. Você tem condições. Por que que você não trabalha com as próprias mãos? Por que que você não corre atrás? Por que que você fica encostado? Uma coisa é quem não pode. Por alguma circunstância da vida, tem alguma limitação. A Bíblia não fala contra essas pessoas, contra esse tipo de situação. A Bíblia fala contra o preguiçoso. Contra aquele que tem todas as condições de trabalhar e não quer trabalhar. Você quer ver? Abre a Bíblia. Provérbios 13, verso 4. O que é que diz a palavra de Deus? Provérbios 13, 4. O sábio está falando contra o preguiçoso. O que é que o sábio diz? O preguiçoso deseja e nada tem. Mas o desejo dos que se esforçam será o quê? Atendido. Ou seja, você é uma pessoa que corre atrás, que batalha. Você vai conseguir coisas que a pessoa que vive de sombra e água fresca, com o burro na sombra, deitado na rede o dia todo, o tempo todo, não vai conseguir. Vai até querer, vai até desejar. Aí depois vai olhar para o vizinho e não vai entender. Por que que o vizinho consegue isso? Por que que o vizinho consegue aquilo? Aí ainda vai reclamar, porque o vizinho não é crente e você é crente. Ah, mas o vizinho não é crente, tem isso, tem aquilo outro, tem não sei o quê, mas o vizinho não é preguiçoso, o vizinho trabalha, o vizinho acorda cedo, o vizinho corre atrás. Como a gente diz, o vizinho dá os pulos dele. E você? Você fica aí, ó, contando as estrelas, vendo televisão o dia todo, acordando 10 horas da manhã. Como é que você vai conseguir alguma coisa na vida? Como é que você vai conquistar alguma coisa na vida? Como é que tua família vai progredir na vida? Como é que você vai dar alguma coisa para o teu filho na vida? Se você não trabalhar, se você não correr atrás. Então a gente tem que separar aqui o que é de fato limitação, o que é de fato impossibilidade. Isso é uma coisa. Agora, o que é preguiça, o que é morosidade, negligência. Tem gente que gosta de viver encostado no ombro do outro. Nós temos que entender o que é necessidade e o que é preguiça, má fé. Eu conheço gente assim. Eu conheço gente que diz que é cristã, pessoa que é cristã, mas vive encostado no outro. Não é necessidade, é mau costume. Conheço, já conheci gente assim. Isso é feio, isso é ruim,
Isso não é um bom testemunho. Não se trata de necessidade, porque eu tinha informações a respeito da vida, da família da pessoa. Mas ela só sabia viver encostada no ombro dos outros. Então é contra isso que o apóstolo Paulo está falando. Nós precisamos entender, irmãos, que a forma como nós vivemos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, vai influenciar a percepção que as pessoas que estão à nossa volta têm do Evangelho. Eu pedi para você ler Provérbios 13:4. Agora eu quero pedir que você leia comigo Eclesiastes 10:18. Eclesiastes 10:18. O que está escrito aí? Por causa da preguiça, o que acontece com o teto? Desaba. E por causa dos braços cruzados, o que acontece com a casa? O que o sábio também está dizendo aqui? Ele está usando palavras figuradas. O sentido aqui é figurado. Mas o que ele quer dizer aqui? Vários problemas na nossa vida surgem porque a gente não tem disposição para resolvê-los. A gente se acomoda. O sábio está dizendo o quê? Por causa da preguiça, o teto desaba. Significa que a pessoa está vendo o problema, sabe no que vai dar, mas ela tem preguiça de tomar uma atitude. Isso pode acontecer dentro da nossa casa. Você está vendo que existe uma necessidade na sua casa. Você que é pai, que é mãe, você tem que tomar uma atitude. Você não pode ficar com preguiça. Você tem que arregaçar a manga. E ir à luta. Você tem que trabalhar. Se a gente fizer essa aplicação dentro da igreja, é algo semelhante. Às vezes a gente reclama que as coisas não acontecem. Está ruim. Mas a gente tem disposição para arregaçar a manga e trabalhar, fazer acontecer? Às vezes o que as pessoas sabem é reclamar. Pô, está ruim. Está ruim. Está pifado. Não funciona. Está sujo. Está faltando. Ninguém veio. Ninguém vai. Ninguém falou. Ninguém avisou. Mas ninguém move uma palha para que algo diferente aconteça. Mas para reclamar, todo mundo reclama. Prefere que o outro faça. Fica esperando o outro tomar a iniciativa, quando às vezes é competência dele. É uma amorosidade dele. Então o sábio está dizendo, a pessoa fica de braço cruzado e a goteira caindo, e ele está ali, olhando, ele não consegue se erguer e ir à luta e tapar a goteira. Ele não tem iniciativa, é preguiçoso, é moroso, é negligente. Então essas pessoas, o proverbista disse lá em Provérbios 13:4, nada têm, não conseguem avançar, não conseguem progredir na vida, porque não se esforçam, não se empenham. Então Paulo está ensinando a igreja dos Tessalonicenses.
vocês precisam trabalhar com dedicação. O nosso trabalho, irmãos, a nossa conduta, como eu já venho dizendo, nossa conduta diária, nosso procedimento no dia a dia, também proclama o Evangelho, também proclama a mensagem de Cristo. A maneira como você se comporta dentro de casa, se comporta no seu local de estudo, se comporta em qualquer grupo social, isso está transmitindo uma mensagem para as pessoas. A nossa espiritualidade tem a ver com isso. Nós não somos espirituais apenas quando nós estamos aqui nesse ambiente. Quando o pastor está diante de vocês, quando vocês estão diante do pastor, e aí a gente aqui faz caras e bocas, como se isso aqui fosse um teatro. Não, a nossa espiritualidade, ela tem que ser vivida e expressada lá fora, nos nossos mais diversos círculos de convivência, grupos de convivência. Então, o que nós aprendemos aqui nesse texto hoje? Que a vida cristã agradável a Deus, irmãos, deve ser marcada basicamente por 3 coisas. Qual é a primeira? Serenidade no comportamento. Qual é a segunda? Pela responsabilidade pessoal. Você é responsável pelas suas escolhas, pelas suas decisões. Você é responsável por cuidar daquilo que Deus deu a você. Você é o maior responsável por isso. Em terceiro lugar, uma vida cristã agradável a Deus é marcada pela dedicação ao trabalho. Sabe, irmãos, o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, ele não nos transforma apenas para os cultos dominicais. Chega no domingo, todo mundo é crente. Todo mundo bota roupa de crente, faz cara de crente. Todo mundo vem para a igreja cheio do poder, cheio da unção. Não. O verdadeiro Evangelho nos transforma para todos os aspectos da vida. Aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente escolhe, aquilo que a gente decide. Nós precisamos ser crentes, não apenas neste ambiente. Nós temos que ser crentes, expressar a nossa espiritualidade, dar testemunho da nossa fé no meio da rua, no ponto de ônibus, no supermercado, na farmácia, no posto de gasolina, no trânsito, dentro do cinema, quando a gente estiver navegando nas redes sociais, quando a gente estiver conversando com o sexo oposto. A gente tem que dar testemunho da nossa fé nos mais diversos relacionamentos que nós temos com as diferentes pessoas. Não é só dentro da igreja. Ser espiritual não é só botar a Bíblia debaixo do braço e vir caminhando para a igreja, não. O Evangelho, quando transforma a pessoa, a transforma por completo. Transforma a vida toda dessa pessoa. Então eu quero propor a vocês 3 perguntas hoje. A primeira delas: a sua vida diária contradiz ou confirma a sua fé? Que resposta você daria a essa pergunta? A sua fé é confirmada pela maneira como você vive diariamente? Segunda pergunta: seu comportamento testemunha a favor de Cristo ou testemunha contrariamente
a Ele. Quando as pessoas olham para você, elas conseguem perceber o Evangelho? A última pergunta. A sua rotina de trabalho, sua rotina de oração, sua rotina de leitura bíblica, sua rotina de levar os filhos para a escola, buscá-los, sua rotina de lidar com as questões da sua casa, lidar com seus filhos, com os seus parentes, a sua rotina, quando você está no meio da sua parentela, faz com que as pessoas percebam o Evangelho na sua vida? Tem gente que não consegue expressar o Evangelho fora do ambiente litúrgico, fora do ambiente eclesiástico. Quando está no meio dos amigos, é uma outra pessoa. Admite outras brincadeiras, fala diferentes palavras. Quando está no meio dos parentes, dos primos, dos tios, dos irmãos, sei lá, parece até que não é crente. Aí quando dá domingo, dia de vir para a escola dominical, para o culto à noite, aí ele é crente. Irmãos, uma vida cristã que agrada a Deus é uma vida que nos faz dar um bom testemunho, não apenas diante do Senhor, mas também diante do mundo em que nós vivemos. O meu desejo é que Deus nos ajude a viver de modo digno diante dele mesmo, obviamente, mas também diante da sociedade. Eu quero orar com você nesse sentido. Feche os teus olhos, vamos orar?